Meus irmãos, nós vamos falar hoje sobre duas formas de viver que a Bíblia apresenta: insensato ou sábio, de forma insensata ou de forma sábia. Nós estamos falando na carta de Paulo aos Efésios. Queria que os irmãos abrissem no capítulo 5. Capítulo 5 de Efésios, dos versos 15 a 17. Esses 3 versículos. Diz assim a palavra de Deus, Efésios 5, 15 a 17. Portanto, vede prudentemente como andais, não como necios, e sim como sábios, remindo o tempo, porque os dias são maus. Por esta razão, não vos torneis insensatos, mas procurai compreender qual a vontade do Senhor. Nós temos falado, meus irmãos, que Paulo vem trabalhando essas verdades. Nós não precisamos retomar desde o capítulo 1, mas dentro do capítulo 5 aqui, Paulo começa falando para os cristãos agora como filhos amados, porque foram salvos, porque foram regenerados, para imitarem a Deus. Nós falamos que ninguém se torna um cristão por imitação, mas todo cristão que foi regenerado imita o seu pai. Procura imitar a Deus. E a Bíblia é clara nisso. Ela fala que nós devemos andar como Jesus andou, que nós devemos amar como Ele nos amou, perdoar como Ele nos perdoou, sermos santos como Ele é santo. Então isso faz parte do nosso dever. Paulo vem falando que nós devemos andar assim. Depois Paulo vem falando no capítulo 5, verso 3, de uma forma ímpia de viver, que ele compara aos gentios, aos irmãos de Éfeso, antes de crerem no Senhor, para abandonar impureza, cobiça, para isso nem sequer ser nomeada no meio deles, que não apenas seja alvo de conversa, mas até de conversas nas entrelinhas, que você não fale, que você não apoie, que você não viva dessa forma. Conversação torpe. Depois Paulo fala no verso 5 que nenhum continente ou avarento, ou que é idólatra, terá herança no reino de Deus, para ninguém ser enganado por falsos profetas, por um evangelho adulterado que tem sido pregado, onde o que importa é a forma que você diz e não como você vive. Paulo está falando, não se engane sobre isso, porque por essas coisas, por essa prática pecaminosa, sem arrependimento, é que vem a ira de Deus. Depois Paulo ainda começa falando que aqueles cristãos de Éfeso, eles eram trevas. Eles não apenas viviam nas trevas, como se eles fossem pessoas boas num ambiente ruim. O que muita gente pensa, o homem é bom, mas é o meio que corrompe. E quem corrompeu o meio? Foi o homem. Não é que eles eram bons e viviam num ambiente ruim. Paulo falou, vocês eram trevas, vocês viviam na ignorância. Vocês eram obscurecidos de entendimento. E Deus fez essa regeneração, esse milagre na vida de vocês. E Paulo está falando agora que nós devemos reprovar essas obras infrutíferas, não sermos nem cúmplices, ou seja, nem participantes, não mostrar nenhum apoio a isso, mas reprovar essas coisas que não fazem mais parte da vida de nenhum cristão. Depois Paulo fala no verso 14 para nós despertarmos e tomarmos uma atitude diante de Deus, de vivermos realmente para a glória de Deus, não ficar num sono espiritual, adormecidos, mas colocarmos o nosso coração disposto para ser trabalhado pela palavra de Deus. E agora Paulo vem falando no verso 5, no verso 15, meus irmãos. Portanto, ou seja, à luz de tudo isso que Paulo vem falando, desde o capítulo 1, voltando agora, eu só fiz essa breve retrospectiva. Paulo vem falando, portanto, ou seja, diante de toda essa verdade, que vocês foram salvos, que vocês estavam mortos em pecados, que vocês foram perdoados, que vocês agora são filhos amados, que vocês agora têm que imitar a Deus, que vocês agora são novas criaturas, que vocês estavam mortos, agora receberam vida, que vocês têm que andar em amor como Cristo andou, reprovar as obras das trevas. Paulo ainda traz mais uma advertência para esses cristãos. E essa advertência é para mim e para você hoje. Ele diz para nós não vivermos como insensatos. E olha só,
algumas coisas que a Bíblia traz, alguns versículos que a Bíblia traz sobre o insensato. Provérbios 12:15. O caminho do insensato parece-lhe justo, mas o sábio ouve conselhos. Isso indica que o insensato confia apenas em seu próprio julgamento, ignorando conselhos dos outros. Ele é autoconfiante, é o ignorante que é autoconfiante. É uma tragédia. Provérbios 18:2. O insensato não tem prazer no entendimento, mas tem prazer, em externar o seu interior, que é trevas. Ele não quer buscar conhecimento da palavra de Deus, mas ele quer externar aquilo, as trevas do seu próprio coração. Então eu coloquei: o insensato prefere falar do que ouvir, mostrando uma falta de interesse em adquirir sabedoria. Eclesiastes 7:9. Não te apresses em irar-te, porque a ira se abriga no íntimo do insensato. Características que nós vamos ver o que é ser insensato. Insensatez leva a uma ira descontrolada. Salmo 14:1. Diz o insensato no seu coração: não há Deus, Deus não existe. Corrompe-se e praticam abomináveis iniquidades, não há ninguém que faça o bem. Veja, o insensato que se julga tão bom, ele diz: não, Deus não existe. E a consequência de quem anula a existência e o temor de Deus é praticar abominação, é viver uma vida totalmente na prática do pecado. Provérbios 14:16 diz: o sábio evita o mal, mas o insensato é arrogante e dá-se por seguro. Olha só, isso ilustra que o insensato é muitas vezes imprudente e arrogante, desconsiderando os perigos. Por quê? Porque ele confia nele mesmo. Alguns desses textos nós trabalhamos e volta e meia nós podemos voltar neles. O que Paulo está falando? Portanto, à luz disso, vede prudentemente como andais. Paulo, nós falamos que a forma de Paulo escrever é primeiro dar a base doutrinária, o ensino, para depois mostrar a prática. Paulo está falando assim: diante dessa base doutrinária, diante do que Cristo fez, diante do que vocês devem viver, vocês devem ver prudentemente como vocês estão andando. Em outras palavras, Paulo está dizendo: vigiem e orem, para que vocês, se dizendo cristãos, não vivam de forma ímpia. Vigiem, ore, examine-se à luz das Escrituras para ver se o seu comportamento está de acordo com o que você fala. Sabe por quê, meus irmãos? Porque a vida do cristão, nós temos que ser um testemunho audiovisual. Não adianta falar e não viver. Você vai ser uma pedra de tropeço para o Evangelho. Você fala coisa bonita, a pessoa olha para a tua vida, é a mesma coisa que está saindo um som e está mostrando outra imagem. E não adianta você: então não vou falar nada, que eu vou viver silenciosamente, os outros que descubram. Nós precisamos falar do Evangelho. E nós precisamos viver o Evangelho. Então é um testemunho audiovisual. Eu falo e eu vivo, as duas coisas estão sincronizadas. E as duas coisas caminham juntas para a glória de Deus. Então, o que Paulo está falando: estejam atentos para que o vosso procedimento não seja de tolo. Ou seja, não seja como vocês eram antes, gentios. Cuidado para que vocês não voltem às velhas práticas. Embora o discurso esteja bom, cuidado para que vocês não voltem às velhas práticas. Mas que tenham uma vida de sábio. Não seja como aqueles que não conhecem a Cristo, mas conforme foram eleitos, chamados e estão separados para viver para a glória de Deus. É isso que Paulo está falando aqui. Vede prudentemente como andais, veja se a vida de vocês na prática, e isso aqui envolve a forma de você pensar, a forma de você conversar, a forma de você relacionar com a sua esposa, com o seu marido, criar os seus filhos, no trabalho. Qual é a diferença sua para o não cristão? Veja prudentemente como você está andando, você que se diz cristão, você que diz que foi salvo pela graça de Deus. A sua vida está de acordo com esse discurso? Faça uma análise, examine-se diante da palavra de Deus. É isso que Paulo está falando. Vejam bem como que vocês estão vivendo. Porque João disse: aquele que diz estar em Cristo deve viver como ele andou. E todos nós, meus irmãos, precisamos sempre estar examinando a nossa vida. O insensato não gosta de examinar a vida. Quando muito, examinar a vida dos outros, mas a dele não. Vede prudentemente como vocês estão andando. Sabe por quê, meus irmãos?
existe uma propaganda do trânsito. O que diz? A imprudência mata. Por isso que Paulo está falando, se você viver de forma imprudente, você está cometendo um suicídio espiritual. A imprudência em não observar as leis de Deus mata. O que é imprudência no trânsito? É você falar assim, eu vou viver do meu jeito, eu vou dirigir do meu jeito, eu vou andar, vou ultrapassar onde eu quiser, eu vou fazer, eu sou a minha lei. Isso é imprudência, eu não vou respeitar lei nenhuma. O insensato é assim. Ele é a própria lei. Eu falo o que eu quero, reajo do jeito que eu quero, faço do jeito que eu quero. Paulo está falando, não seja imprudente, porque essa imprudência mata. Nós precisamos compreender. Então, Paulo está falando, veja como prudentemente, ou seja, você tem que parar, às vezes, o nosso mundo é muito corrido. Qual foi a última vez que você examinou a sua própria vida, e eu também, diante da palavra de Deus, para ver como que eu estou vivendo? Qual foi a forma que você parou para refletir? Como eu, que me digo cristão, que estou na igreja há tantos... Como que tem sido o meu testemunho? Como que eu tenho vivido? É isso que Paulo está falando. Vede prudentemente. Prudência é cautela, é autoexame. Não é apressadamente. Eu acho que eu estou bom. É prudentemente. Tenha a palavra de Deus como a sua regra de fé e prática. Fala, Senhor, eu sei que eu nunca estarei vivendo exatamente isso, porque nós ainda não conseguimos, mas o nosso alvo é viver cada dia mais próximo do que Jesus espera de nós. E nós temos os recursos para isso, que é o Espírito Santo, a palavra, a igreja. Qual foi a última vez que você examinou a sua própria vida à luz da palavra de Deus? Porque hoje, ninguém quase se examina. Está todo mundo corrido, o cara faz uma leitura devocional ali, mais ou menos, rápida. É como se comer um alimento rápido enquanto você está trabalhando, conversando, atendendo o telefone. Nós não podemos ler a Bíblia assim. Paulo está falando que nós devemos nos examinar. E Paulo está falando, para que eu devo ver com prudência como que eu estou andando? Andando aqui fala de vida. Essa expressão andar, Paulo usa isso nas cartas dele, o João também usa, é andar... Como tem sido a sua vida, como você tem vivido. Andar fala de uma vida em todos os seus relacionamentos. E Paulo fala assim, primeiro ele começa com a negativa. Fala assim, a forma prudente é não como nécio. Então, nós falamos que sempre a palavra de Deus, ela mostra o não e o sim. Ela aponta o erro, mas ela aponta a direção também. Se você for ler a palavra de Deus, ela sempre vai dar esses dois aspectos. Não façam isso, façam isso. Não vivam assim, vivam dessa forma. Não ame o mundo, ame a Cristo. Não ande com os pecadores, ande com aqueles que buscam andar e servir ao Senhor. Não tenha prazer na roda dos escarnecedores, mas tenha prazer na lei de Deus. Ela sempre mostra o não e o que nós devemos fazer. E aqui Paulo está falando, primeiro não. Não como nécios. Nós já vimos alguns textos. Como que um nécio vive? E o texto traz o contraste entre nécio e sábio, porque são duas pessoas totalmente diferentes. Elas não estão assim, diferentes, mas próximas uma das outras. São duas formas de viver. Paulo está contrastando aqui as características da pessoa nécia descrita na Bíblia. A mesma palavra que substitui o nécio é tolo, insensato, não sábio. Se você procurar na Bíblia, você não vai achar nenhuma qualidade quando o texto fala de nécio. O nécio tem essa qualidade. Não tem qualidade. O insensato tem essa qualidade. Não tem. É sempre de forma reprovada. É sempre de forma a ser evitada. É sempre um alerta para todos nós. E Paulo está falando isso aqui. O nécio ou tolo é aquele que muitas vezes até sabe o que a Bíblia diz, mas prefere seguir o seu caminho. Muitas vezes ele ainda está na ignorância. Mas tem muitas pessoas que até sabem, já ouviram falar, mas com o coração obstinado ainda preferem seguir o seu próprio caminho. Essa teologia de siga o seu coração. Isso é uma forma tola e nécia de viver, porque o nosso coração, a Bíblia diz que é enganoso, é pecaminoso. Então, muitas vezes, mesmo pessoas que ouviram o Evangelho estão vivendo de forma insensata, sem senso nenhum, tola.
totalmente contrária à palavra de Deus. Ele vive numa ignorância espiritual, nas trevas do entendimento dele. Pratica todo tipo de pecado, vive de forma desgovernada à luz da palavra de Deus, fora do caminho do Senhor, como nós lemos aqui. Se você voltar aqui em Efésios 2, Paulo dá alguma característica no capítulo 2, verso 2, algumas formas que o insensato vive. Ele fala, Deus deu vida para vocês, por quê? Porque vocês andavam segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do filho que agora atua nos filhos da desobediência. E ele vai falar, vocês viviam inclinados com as inclinações da carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. Isso é forma nessa de viver. Eu faço o que eu penso, do jeito que eu acho certo, eu sou a minha própria referência. Depois, no capítulo 4, verso 17 de Efésios, Paulo também fala outras formas que o nécio, que o insensato vive. Isto, portanto, digo, no Senhor testifico, que não mais andeis como andam os gentios na vaidade de seus próprios pensamentos. E ele vai falando dureza de coração, a pessoa vai praticando tudo o que ela quer. Meus irmãos, eu selecionei alguns textos. Provérbios 10:1. Vamos só abrir esses de Provérbios. Diz assim, o filho sábio alegra o seu pai, mas o filho insensato é tristeza da sua mãe. Olha o contraste, sábio e insensato. O filho sábio alegra o seu pai, mas o insensato é tristeza para sua mãe. No verso 8, do mesmo capítulo 10. O sábio de coração aceita os mandamentos, mas o insensato de lábios vem a arruinar-se. Veja o contraste. Verso 23 do capítulo 10 de Provérbios. Para o insensato, praticar a maldade é divertimento. Para o homem entendido, o ser sábio. Veja, a pessoa está praticando a maldade e está se divertindo com isso. Depois, se você for no capítulo 12 de Provérbios, muda a folha da sua Bíblia aí, verso 15. O caminho do insensato aos seus próprios olhos parece reto, mas o sábio dá ouvido aos conselhos. Veja, o caminho do insensato parece reto para quem? Para ele mesmo. Ele é a referência dele. Eu acho que eu estou certo, acabou. 12:16. A ira do insensato num instante se conhece, mas o prudente oculta a afronta. Verso 23 do capítulo 12. O homem prudente oculta o conhecimento, mas o coração dos insensatos proclama a estultícia. Meus irmãos, só vou ler aqui, capítulo 14, verso 1, fala também do perigo da mulher insensata. Ele diz assim, ele fala do contraste entre a mulher sábia e insensata. 14:1, a mulher sábia edifica sua casa, mas a insensata com as próprias mãos a derruba. Depois no 14:7, foge da presença do homem insensato, porque nele não divisarás lábios de conhecimento. Verso 8, a sabedoria do prudente é entender o seu próprio caminho, mas a estultícia do insensato é enganadora. Meus irmãos, assim nós poderíamos citar tantos textos da palavra de Deus que fala da loucura que o insensato vive. Mateus 7:26 fala daqueles dois que construíram a casa sobre a rocha e sobre a areia, e fala que aquele que construiu sobre a areia é um insensato. Ele falou assim, é aqui que eu vou construir, mas não tem fundamento, não tem base, não tem estrutura, não interessa. Aqui vai ser muito bonito para eu viver. Mas não é o lugar adequado para construir, não interessa, eu quero. Não é assim que muitas pessoas estão vivendo, construindo a própria vida? Algumas características do insensato, meus irmãos. O insensato ele é governado pelos sentimentos. O sentimento é o que domina a vida do insensato. Eu sinto, logo faço. Esse é o lema dele. Eu sinto, logo eu quero. Tudo é avaliado em termos de sentimento e não da razão, não da compreensão. Os nécios não conseguem apresentar razões. Se você vai perguntar para um tolo, ele vai falar, mas por que você fez isso? Eu tive vontade. Mas por que você está vivendo assim? Eu gosto. É alguém que faz escolhas, toma decisões unicamente por aquilo que lhe agradou de alguma forma.
O nécio é guiado pelo seu próprio coração. Efésios 2:3 diz que vivem segundo as inclinações da carne. A carne aqui é a carne adâmica, a nossa natureza adâmica ainda, que ainda luta para querer nos fazer pecar. O insensato, ele vive nessa inclinação. O insensato, meus irmãos, ele procura até a igreja, sabia? Mas ele não procura uma igreja bíblica. O insensato, ele procura uma igreja não pela pregação da palavra, não pelo ensino das Escrituras, não por praticar as ordenanças. Ele procura uma igreja não biblicamente saudável, mas é uma igreja que ele vai se sentir bem, que vai mexer com as emoções dele, coisas supérfluas. Léo, por que você vai naquela igreja? Você já perguntou para alguém, mas por que você é ruim naquela igreja? É muito gostoso. O que é ensinado lá? Não sei, cara. Eu vou lá, é muito gostoso, muito bom. Tem um louvorzão de 1 hora. Depois o pastor lá fala uns 10 minutos. É muito gostoso, e tem isso, tem aquilo. É tudo movido às emoções dele. Ele é estimulado por emoções, alimentado por músicas sentimentalistas e pregações de autoajuda. Você é o ponto fraco de Deus. Você é aquilo que Deus é desesperado por você. Meus irmãos, mas isso é de chorar. Quantas pessoas estão indo atrás de igrejas assim? Eu me sinto bem porque ele fala tão bem da gente. A gente sai de lá fortalecido, entusiasmado. Não por causa da palavra. Meus irmãos, olha o que Martin Lloyd-Jones escreveu sobre isso. Para não falar que sou eu que estou inventando. Os insensatos, eles querem passar uma boa hora, como dizem. Querem agitação. Querem exercitar-se cantando hinos, cânticos que ficam repetindo, até ficarem num estado de intoxicação mental. Não querem que os façam pensar. A vida já é dura, dizem eles, sem ter que lutar com esse pensamento e aquele. Assim tenhamos mais cânticos e menos pregação. Assim por diante. Sentimentos, somente agitação e prazer. Essa é a pessoa nécia, insensata. Vocês veem a relevância disso tudo para as condições da igreja atual? Meus irmãos, as igrejas hoje que mais enchem são as que mais falam de autoajuda, são o que mais motivam as pessoas a continuar a ser o que elas são, a querer o que elas desejam, sem confronto, sem falar de pecado, sem falar de arrependimento, sem falar de quebrantamento. Estão buscando agito. Canta, apaga a luz, chora e fica repetindo a música até alguém. Quem já não foi à igreja assim? Já fui pregar esse tempo atrás numa igreja assim, que de repente apaga a luz, fica todo mundo lá. Eu até pensei que tinha caído o disjuntor. Não entendi, aí, e canta. Cada música é 10, 12 minutos, e parece que enquanto alguém não chorar, não muda de música. E repetindo. É triste isso. Aí você vai ver a letra da música ainda, não fala nada da palavra. Não fala nada, é só querendo mexer no emocional, no sentimento das pessoas. O insensato também ele é governado pelo desejo. Diz o insensato, eu quero isso e eu vou ter isso. Mas isso vai te destruir, isso é ruim, não interessa, eu quero. Meus irmãos, Efésios 2:3, o que fala lá? Fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. Desejo. O nosso pecado, meus irmãos, ele é sempre fruto do confronto da nossa vontade com a vontade de Deus. Olha aqui, o insensato ele vive fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. Deus nos fez com vontade. Quando o ser humano ele é regenerado, nós começamos a subjugar essa vontade nossa e começamos a procurar a vontade de Deus, que é boa, perfeita e agradável. Mas a pessoa não regenerada que está na terra, ela quer fazer a vontade dela. Esse que é o conflito nos casamentos, nas famílias, na igreja, na sociedade. Eu quero fazer do meu jeito, na hora que eu quiser. Eu tenho vontade, eu faço. Isso é um insensato. Ele não submete a vontade dele à vontade de Deus. Ele não procura saber qual que é a vontade de Deus. A sociedade hoje está assim, está um caos. Por quê? Porque as pessoas estão vivendo em busca dos próprios desejos, fazendo a própria vontade, ignorando a vontade de Deus, ignorando o que a palavra diz.
Aí você fala, mas qual que é o problema de fazer a minha vontade? O problema é que a nossa vontade é pecaminosa, o nosso coração é mau. Esse é o problema. A Bíblia nunca manda a gente seguir o nosso coração. Ela manda nós seguirmos a palavra de Deus e procurarmos fazer qual é a vontade de Deus. Tem no versículo de Salmo 37:4, diz assim, é muito mal interpretado esse versículo, ele diz assim, agrada-te do Senhor e Ele satisfará os desejos do teu coração. A pessoa aí, está aí, ó, agrada a Deus que faz o que você quer. Essa é a maior mentira. Ele está falando assim, agrada-te do Senhor, tem uma vida de intimidade com Deus. E o seu coração vai desejar a palavra de Deus. E Ele vai satisfazer isso porque é o desejo que Ele pôs no seu coração. Nunca Deus vai ficar fazendo o que você quer. Principalmente, lógico, quando a nossa vontade é contrária. Muitas vezes Ele coloca desejos em nossos corações que Ele mesmo colocou para que nós cumpramos. Mas eu não estou fazendo a minha vontade. Estou fazendo a vontade de Deus na minha vida. Isso é muito diferente. Sentimentos, desejos, vontades, emoções, assim que o Nécio é governado. Ele também é governado pelo impulso e pelo instinto. Geralmente o Nécio diz, eu não gosto muito de ler, de estudar, de refletir. Eu sou mais do impulso, do momento. Deu vontade, eu faço. Falou, ouviu, não falou. Ele vive de instinto, ele não compreende, ele não analisa, ele não pensa, a palavra de Deus não trabalha nele. Mas a Bíblia está cheio de mandamentos para nós pensarmos nas coisas de Deus, nas coisas do alto, pensarmos em tudo que é agradável, levar o nosso pensamento cativo, sermos transformados pela renovação da nossa mente, sermos tardios no irar, subjugar a nossa vontade à vontade de Deus, não agir com impulso, não ser precipitado, mas o insensato não. Ele fala, eu sou pelo instinto, pelo impulso. Não usa a mente. O cristianismo, John Stott tem um livretinho, ele fala, crer é também pensar. Porque os cristãos acham que não precisam pensar, agora tem o instinto. O Espírito Santo não anulou a nossa mente. Nós precisamos levar a nossa mente para o culto da igreja. Precisamos aprender a pensar. A palavra de Deus ela começa trabalhando aonde? Na nossa mente. Não é isso que Paulo fala em Romanos 12? Transformados pela renovação, não é dos seus sentimentos, pela renovação da vossa mente. Porque uma mente governada pela palavra vai trazer sentimentos governados pelo Espírito. Se a minha mente não está governada pela palavra, o meu sentimento vai estar totalmente em desacordo. Quando a minha mente está governada pela palavra e renovada, então os meus sentimentos vão estar também transformados. Eu vou começar a experimentar a vontade de Deus. Olha aqui que John MacArthur diz. Na salvação, os cristãos são capacitados com habilidade mental regenerada para compreender as verdades espirituais. Na salvação. Agora, após a salvação, os cristãos precisam readaptar seus pensamentos através da renovação da mente, usando a Bíblia como ferramenta para essa renovação. Embora o objetivo principal seja o pleno conhecimento de Deus e da sua verdade, o crente precisa sempre estar atento para não retornar a pensamentos tolos e não bíblicos, causados pelo efeito prolongado do pecado. Ou seja, todos nós tivemos uma vida antes da conversão. E nós precisamos agora, após a salvação, aprender. Por isso que Paulo fala para nós renovarmos a nossa mente na palavra, porque nós precisamos aprender a pensar biblicamente. Aqui eu sugiro um outro livro de John MacArthur, Pense Biblicamente. Nós precisamos aprender a pensar biblicamente, reeducar a nossa mente para pensar de acordo com a palavra de Deus. Agora, como que o Espírito Santo vai reeducar minha mente se eu não leio a Bíblia? Eu tenho que estar em constante contato com a palavra de Deus para não ser governado pelo instinto, mas ser governado pela palavra de Deus. Porque o compromisso do Espírito Santo é com a palavra de Deus. Para pensar como Deus, eu preciso ler as Escrituras. Senão eu vou tirar a ideia da minha cabeça. A pessoa que é governada pelo impulso, pelo instinto, são imprevisíveis em seus casamentos, relacionamentos com Deus. Pensa, a pessoa que é governada pelo instinto, pelo impulso, você nunca sabe a reação dela, ela não é governada pelo Espírito de Deus, ela é governada pelo instinto dela. Eu achei que eu tinha que falar isso, eu achei que eu tinha que viver. Não ora sobre as coisas, não reflete a luz da palavra antes de agir. Imagina o dano que não causa isso.
O insensato, ele não pensa, não submete à palavra de Deus. Ele só quer o momento. Outra característica do sensato é assim, eu vivo para o agora. Eu não quero saber amanhã. O que me faz feliz agora é que eu quero. E tem outra coisa, meus irmãos, que o insensato é governado pelo zelo. Isso aqui é um pouco mais sutil. Porque nós precisamos ser zelosos com a palavra de Deus. Só que o zelo aqui é uma forma fanática de você confiar tanto em você mesmo que você se torna um legalista. Eu sempre estou certo, porque eu sou uma pessoa muito zelosa. Eu sou uma pessoa muito comprometida. E eu confio nisso. Então eu machuco as pessoas. Eu sou imprudente no falar. Eu não tenho misericórdia para agir com os outros. Porque eu confio muito no meu conhecimento, no meu zelo. Eu desprezo a opinião dos outros. O zelo em excesso, quando eu sou governado pelo zelo, isso pode me levar ao fanatismo, à crueldade em relacionamentos, a sermos duros, implacáveis, orgulhosos, porque eu acho que eu sempre estou certo. Eu sou muito zeloso, irmão, eu penso demais, eu reflito demais, eu estou confiando sempre em mim, Então acaba sendo uma forma do insensato viver também. Paulo fala isso em Filipenses 3:6, ele fala, quanto ao zelo, eu era perseguidor da igreja, eu era um exemplo de pessoa zelosa. Aí Paulo, depois que é alcançado pela graça, ele fala lá no verso 7, mas para mim o que era lucro, eu considerei tudo. Eu quero ser guiado pelo Espírito de Deus. O Nécio confia no seu zelo, na sua dedicação, na sua sinceridade. Eu sou muito dedicado, eu sou muito certo, comigo é assim. E ninguém vem me falar o contrário. Uma pessoa cheia de si. Não ouve repreensão, não ouve conselho, nunca está disposta a mudar, porque ele confia, talvez, no conhecimento que ele adquiriu. Resumo do insensato, é uma tragédia. O problema do insensato, meus irmãos, não é tanto no conhecimento, é no aspecto moral. É mais no moral do que no intelectual. Não é que ele é falta de QI. É que ele ainda está vivendo nas trevas, do engano de que ele confia nele mesmo. E o sábio, meus irmãos, Paulo fala assim, não como nécios, mas sim como sábios. Como que seria um sábio viver? É justamente o oposto. Tudo que eu falei que o nécio confia nele mesmo, que ele é governado pelo sentimento, pelo instinto, pelo zelo, tudo é ele, as coisas dele. O sábio é aquele que foi primeiro regenerado. Sábio aqui não está falando do que sabe mais, do que estudou mais, do que se formou em PhD em divindade, não é isso. Mas é alguém que teve uma mente que não está mais nas trevas, mas que agora é iluminada pelo Espírito de Deus, que tem um coração quebrantado e ele não confia mais nele. Mas ele pede sabedoria. Quando o Tiago fala assim, vocês querem sabedoria? Tiago fala assim, vai estudar. O que Tiago fala? Peça a Deus. Porque conhecimento é diferente de sabedoria. Você e eu podemos conhecer muito e sermos tolos e insensatos. Com conhecimento, uma cabeça desse tamanho de conhecimento. Sabedoria é pela graça de Deus, pelo poder do Espírito Santo, eu aplicar o que eu sei da palavra que Deus me ensinou nas questões do dia a dia. Você vê tantas pessoas aí que pregam, citam, dá aula de tudo, vai ver a vida do cara é um caos na família dele. Tudo que ele ensina para os outros, ele não aplica nada na vida dele. Então, conhecimento é ruim? Não, não é, porque nós temos que conhecer a palavra. Mas sabedoria é pelo poder de Deus, eu ter um coração que é governado pelo Espírito de Deus. Ele vai usar a palavra de Deus para governar a minha vida. Então eu vou agir em humildade, primeira coisa. Em humildade, em quebrantamento, não vou confiar em mim mesmo, não vou confiar no meu conhecimento, não vou agir por instinto, não vou ser imprudente, eu vou falar, Senhor, qual que é a tua vontade? Quando Salomão pediu, em 1 Reis, ele pediu para Deus, Deus falou assim, pede o que você quiser. O que Salomão pediu? Sabedoria. Para quê? Para se exibir? Não, para governar o povo. Ele pediu sabedoria, porque a sabedoria é quanto mais eu tenho Cristo, quanto mais eu relaciono com Cristo, quanto mais eu amo a palavra de Deus, eu me torno uma pessoa
sábia. E sabedoria na Bíblia nós temos até 5 livros de sabedoria: Jó, Salmo, Provérbios, Eclesiastes, Cânticos dos Cânticos, que fala sobre a vida diferente do insensato. Mas sabedoria não é para você se dar bem nos negócios, não é esse tipo de sabedoria. Aquele cara é muito sábio, ele ganha muito dinheiro. Sabedoria aqui é para fazer a vontade de Deus, para não viver como tolo, para viver de acordo com a vontade de Deus, no seu casamento, na sua família, na igreja, na sociedade, não ser imprudente, não ser precipitado, não agir por instinto, não confiar em você mesmo, mas buscar em Cristo a sabedoria. Olha o que John Stott diz: somente Deus pode dar significado à vida, porque só Ele pode suprir o que está faltando. Deus adiciona eternidade ao tempo e transcendência ao espaço. É por isso que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria, pois a sabedoria começa com um humilde reconhecimento da realidade de Deus. Meus irmãos, se Deus não se revelar a nós, ninguém de nós vai viver com sabedoria. Você pode ser um expert no teu negócio, isso não quer dizer que você é um cristão sábio. Porque olha o que diz: sabedoria começa com um reconhecimento da realidade de Deus, assim como a insensatez começa com a negação da realidade de Deus. Lembra que Provérbios 14:1 fala? E o Provérbios 14:1 e 53 começa do mesmo jeito. Salmo 14:1 e Salmo 53:1 começam com a mesma expressão: diz o insensato no seu coração, não a Deus. Então, vamos viver de forma corrompida. E a sabedoria começa ao contrário, ela começa com um reconhecimento: existe um Deus criador, existe um Deus que enviou o Filho dele para morrer por mim, que sou um pecador miserável. Começa com esse reconhecimento. Por isso que o texto de Provérbios 1:7 diz que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Temer a Deus é reverenciá-lo, não é só falar que verdade bonita, é você viver de acordo com aquilo. Você fala: Senhor, eu não tenho condição de viver assim, mas eu quero temer o teu nome, eu quero viver de acordo com a tua palavra, não do meu jeito. Sabedoria, então, começa com esse reconhecimento humilde de quem Deus é. O sábio não é o que estudou mais. O sábio, ao contrário do Nessa, é aquele que foi iluminado pela palavra de Deus, que teve seu coração regenerado, a sua mente transformada, seus desejos e vontades redimidos pelo Evangelho. Esse é o sábio. E agora ele está querendo viver de acordo com essa verdade que aconteceu no coração dele. Se você e eu nos dizemos cristãos, fui regenerado, mas vivemos do nosso jeito, fazendo a minha vontade, agindo no impulso, só querendo sentimentalismo, eu estou vivendo como insensato. O cristianismo não é contra os sentimentos. A fé cristã, ela abrange 3 verdades, meus irmãos. Ela é racional, ela é emocional e ela é volitiva. O que é isso? A fé cristã, ela passa primeiro pela nossa mente. Renovação da mente. Deus nos dá compreensão de entender aquilo que Ele quer. Ele nos dá essa compreensão. Um cristão sabe no que ele crê. Aqui ele fala: eu creio em Jesus. Mas quem é Jesus? Eu não sei quem é Jesus, não sei da Bíblia, mas eu creio. Não. Ele nos dá compreensão de saber quem é Jesus. Ele é o Deus encarnado, Ele é o Filho de Deus. Eu era um pecador, não tinha outro jeito de ser salvo. Eu começo a ler a palavra de Deus, eu começo a entender. E a fé cristã também é emocional, no sentido de que ela tem um aspecto emocional. Não é o carro-chefe, mas quando nós entendemos e compreendemos o que Deus fez por nós na cruz, como que isso não vai mexer com as nossas emoções? Como que eu vou olhar para a cruz e ficar indiferente, frio, como se estivesse olhando para uma parede? Mas é um sentimento que é governado pela cruz, pela verdade. Não é sentimentalismo. A fé, ela também atinge os meus sentimentos. E a fé cristã, ela atinge a minha vontade. Ela muda a minha vontade. Eu começo a ter vontade de obedecer a Deus. Com lutas, sim, mas nunca é arrastado. Deus muda a nossa vontade. Aquilo que eu não tinha prazer, agora Deus vai começando a me dar prazer de estudar a Bíblia, de estar com a igreja, de ler a palavra, de amar a Cristo. Eu não tinha vontade disso, agora eu tenho. Espírito Santo, na sua e na minha vida. Tem vários textos sobre o sábio, se vocês quiserem anotar, Salmo 107, 43. Depois o Salmo 119, esse eu queria ler, que eu gosto muito desse. Salmo 119, verso 97, diz assim: quanto amo a tua lei, é a minha meditação todo dia. Esse é o sábio. O sábio diz assim: quanto eu amo a tua lei. Mas ele não está só falando. Aí o que ele está falando? Eu medito nela todo dia. Eu falo, mas eu vivo. Sabedoria. Que não é nossa, mas é que Cristo é em nós.
E agora o verso 98. Os teus mandamentos me fazem mais sábio que os meus inimigos, porque aqueles eu os tenho sempre comigo. Aqueles quem? Os teus mandamentos. O que o salmista está falando? Senhor, os teus mandamentos, não sou eu que me faço de sábio. Quanto mais eu medito na tua palavra, pelo poder do Espírito Santo, mais o Senhor vai me dando sabedoria para viver de acordo com isso. E depois o 99 ele diz, eu compreendo mais do que todos os meus mestres. Sabedoria, por quê? Porque medito nos teus testemunhos. Sabedoria está ligado à palavra de Deus. Sabedoria está ligado a um coração que foi regenerado e está sendo alimentado pela verdade das Escrituras. Se você e eu abandonarmos a palavra de Deus e a dependência, nós corremos o risco de ter práticas tolas e insensatas na nossa vida. Tantos cristãos vivendo de forma insensata, agindo por impulso, por instinto, por emocionalismo. Então, sabedoria não é conhecimento, não é ter inteligência, mas ela vem de Deus. Ela vem de um coração regenerado, de uma mente que está sendo renovada pela palavra e de um coração que é habitado pelo Espírito Santo. E essa sabedoria, meus irmãos, ela traz consequências. Não é uma sabedoria abstrata. Aquele é muito sábio, mas porque a insensatez, a tolice a gente vê na prática. Eu mostrei algumas coisas aqui. A sabedoria também a gente vê na prática. O texto mesmo aqui está falando. O que é sabedoria? Ah, aquele cara é muito sábio, ele é muito quieto. Nós confundimos, não necessariamente. Porque o sábio, ele fala, ele escuta bem, mas ele sabe o que falar. Às vezes a pessoa quieta, ela é tida por sábio, mas às vezes ela não sabe nem o que falar. A gente confunde, nossa, aquela pessoa ela é muito sábia, olha como ela é quieta. Mas às vezes ela não tem interesse, ela não sabe nem o que falar, ela fica quieta. É melhor um insensato quieto que um insensato falante, é verdade. Mas silêncio não quer dizer com sabedoria. A pessoa nunca fala nada, ele só está olhando. É muito sábio, não. Porque o sábio é aquele que fala, que tem um conselho bíblico, uma exortação para dar, uma palavra de ânimo, uma palavra de exortação, uma palavra bíblica, não da mente dele. Ah, eu acho que você devia, eu estou com um instinto que você devia fazer isso. Esse é o tolo aconselhando o outro. Mas o sábio é aquele que... Vamos ver o que a palavra de Deus diz. Vamos orar para Deus nos dar discernimento. Vamos buscar em Deus sabedoria para essa situação. Então o sábio, ele não age pelo instinto também. Ele é um bom ouvinte, mas não fica só ouvindo e não fala nada. Ele está vendo que a pessoa está agindo, não, só vou observar. Eles têm que saber falar, na hora de falar, do jeito que falar. Ele não vai sair arrebentando com tudo. Eu fico pensando, meus irmãos, que a sabedoria para falar é igual alguém que vai tirar sangue do braço de uma criança. Se o cara não tiver habilidade, ele rebenta 6 vezes até achar uma. Mas o cara ele tem que vir, ele vai ter que furar. Mas ele vem com né, Jamil, você que é enfermeiro? Ele vem com a destreza ali que só ele tem, ele vai certinho, pega ali. As palavras é a mesma coisa, eu tenho que falar aquilo, mas eu posso falar de um jeito que eu vou destruir para tirar um pouquinho de sangue, ou eu posso falar com jeito, com discernimento, para evitar o máximo de ferir. A palavra às vezes vai ferir, mas eu não quero ferir com o meu jeito de falar a palavra. É diferente. Então eu preciso de ter essa sabedoria. O sábio, ele é um bom ouvinte, mas ele também tem argumentos bíblicos para falar. Mas não fala na arrogância, não fala na petulância, não fala agora é minha vez, escuta que eu vou te falar, como se ele não fosse capaz de cometer e de estar vivendo daquela forma. Ele sempre age com humildade, meus irmãos. Todo pecado nasce da raiz orgulho. E toda virtude, que é fruto do Espírito, não é nosso, nasce na raiz da humildade. Não adianta, você pode falar uma coisa que é verdadeira para o irmão, mas se você falou com arrogância, com orgulho, você arrebentou a vida dele. Não é só o que falar, é como falar. Como que Cristo fala conosco pela palavra? Como que nós damos trabalhos para Deus ainda, com a nossa vida ainda tão às vezes tola? Como que Deus chegou e falou para Adão, quando Deus tinha dado a ordem para Adão e Eva não comer. Quando Adão comeu, como que Deus chegou nele? Arrebentando Adão no meio? Os 2 pés no peito? Adão, onde você está? Vem cá. Deus tratou com o problema, mas não chegou arrebentando.
Quantas vezes, meus irmãos, nós erramos assim com os nossos filhos? Ah, eu falei a verdade, mas falou do jeito errado. Você arrebentou com o emocional da criança, ou um cônjuge falando com o outro. Ah, mas era verdade o que eu falei, não era? Mas não era em amor. Deus sempre fala a verdade em amor. A verdade às vezes nos fere, mas é a verdade. Então o sábio é aquele que usa o conhecimento da palavra de Deus nas situações da vida. Tudo que ele vai fazer, ele fala, Senhor, não me deixe agir precipitado, não me deixe agir no instinto, me dê sabedoria, a hora certa, o jeito certo de falar, e se eu devo falar. E coloca as palavras na minha boca para que eu haja com amor. Sabedoria também está ligado com santidade, meus irmãos. Porque se ser sábio é procurar a vontade de Deus, se eu estou procurando a vontade de Deus, eu vou ter uma vida mais santa. Eu vou evitar pecados, eu vou confessar pecados. Sabedoria está relacionada com Deus, ela é um dom divino, quanto mais eu tenho Cristo formado em mim, mais essa sabedoria é manifestada. Ela nunca é um empreendimento humano independente. Sabedoria é a convicção bíblica de que aquilo que eu sei pela graça de Deus, eu peço para Deus graça para aplicar nos meus relacionamentos. E o que diz aqui, ó? Característica, não como honesto, mas como sábios. A característica do sábio, remindo o tempo, porque os dias são maus. O sábio é aquele que aproveita as oportunidades que Deus dá. É como se Paulo estivesse falando aqui, ó, vocês já perderam muito tempo antes da conversão, vivendo para vocês mesmos, fazendo a vontade da carne, dos pensamentos, perderam tanto tempo. Agora aproveite as oportunidades. Aproveite as oportunidades. Remir é comprar de volta. É você falar assim, eu não quero mais perder tempo, eu quero aproveitar o tempo, as oportunidades do dia, para ter uma vida sábia. Por quê? Porque o tempo que nós vivemos, meus irmãos, isso aqui já era essa verdade nessa época, não são dias favoráveis ao cristianismo. São dias difíceis, de muita tentação, de muita imoralidade, de muita distração, de muito entretenimento, de muitas coisas maléficas embrulhadas em coisas gostosas. Maratona no Netflix, passa o fim de semana inteiro vendo isso, ou fazendo o que você mais ama, e esquece a palavra, esquece a vida da igreja, vai se divertir. Formas sutis de nos afastar da palavra, e os dias estão passando, e Deus tem nos dado oportunidade para praticar a palavra, para crescer mais na graça e no conhecimento, e nós vamos abandonando as coisas. Não aproveitamos o tempo. Isso é uma característica do sábio. O sábio é aquele que ele entende, ele discerne o tempo que ele está vivendo. Nós estamos vivendo em dias maus. Debaixo do governo de Deus, sim, mas são dias perigosos. Moralmente, espiritualmente, teologicamente. E nós precisamos aproveitar, remir o tempo, porque os dias são maus. E aí Paulo fala no verso 17, por esta razão, ou seja, por tudo isso, não vos torneis insensatos. Olha o perigo de Paulo, ó, cuidado que vocês podem viver como insensatos. Se vocês não examinarem, se vocês não buscarem sabedoria de Deus, se vocês não andarem em humildade, cuidado para vocês não se tornarem insensatos. Mas, olha o contraste, mas, sempre assim, não viva como insensato. Mas como que é para eu viver, Paulo? Mas, procurai compreender qual a vontade do Senhor. O insensato procura compreender qual a vontade de Deus? Não. Ele lê a Bíblia? Não. Ele procura meditar na Bíblia? Não. Ele gasta tempo orando a Deus, estudando a Bíblia? Não. Ele gasta tempo com ele mesmo. Paulo está falando, mas procurar e compreender. Como que eu vou compreender a vontade de Deus, meus irmãos? Como que eu e você vamos compreender a vontade de Deus? Aonde que está a vontade de Deus revelada? Na palavra. E aonde que nós menos vamos, muitas vezes, na palavra. Nós devemos encharcar a nossa mente com o estudo da palavra de Deus. Meditar na palavra de Deus. Meditação é você estudar, pensar, refletir e te preparar para a ação. Não para ficar inativo. Ah, já meditei, como se fosse uma coisa esotérica. Fiquei 10 minutos quieto. Sim, às vezes é quieto, mas é com a mente em oração. Senhor, eu não estou vivendo assim. Tem misericórdia da minha vida, Senhor. Ganha mais o meu coração. Eu estou vivendo errado. Eu estou sendo enganado por esses dias, por entretenimento, pelas propostas do mundo. O que João fala, não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. Eu estou amando. Eu estou me iludindo com os prazeres dessa vida.
Eu estou arraigado nesse mundo. Quando Paulo fala em Gálatas que uma das finalidades da morte de Cristo foi nos desarraigar desse mundo. Eu estou tendo com tanta esperança aqui ainda, Senhor. Eu estou apostando minha vida tanto, eu gasto tanto dinheiro, tanto tempo, tudo para esse mundo. Eu tenho abandonado a Tua palavra. Eu não estou remindo o tempo. Eu não estou procurando compreender a vontade do Senhor. Meus irmãos, Jonathan Edwards, um dos puritanos que a gente mais sabe, ele fez as resoluções, ainda jovem. E uma delas foi essa. Resolvido. Ele estava colocando diante de Deus. Falou, Senhor, eu quero resolver isso diante do Senhor e peço graça para o Senhor me dê persistência nisso. Ele diz assim, nunca perder um só momento de tempo, mas sim tirar proveito dele de maneira mais proveitosa que eu puder. Isso aqui está dentro de um contexto de que eles tinham um tempo devocional com Deus todos os dias. Meus irmãos, se não me falha a memória, ele tinha 11 filhos. E ele falou assim, eu não quero mais perder tempo. Pergunte para o empresário se ele perde tempo nos negócios dele. O cara acorda 4h30 com a cabeça a mil. Ele vai dormir tarde, ele respira aquilo ali, ele não vai perder tempo. Porque ele sabe, eu quero aproveitar as oportunidades para fazer um bom negócio, para crescer a empresa, para isso. É errado. Se você não quebrar o princípio de Deus, fizer dentro do padrão, não há nada de errado de você. O cristão tem que ser um excelente profissional. Mas o problema não é esse. O problema é que nós nos empenhamos tanto, aí chega na vida cristã, vai do jeito que vai. O Osho já falou isso, eu já citei essa frase. Ele falou assim, vá e oferece para o seu chefe a mesma dedicação que você oferece para as coisas de Deus. Você perde emprego amanhã. Se você levar a sua vida, se nós levarmos a nossa vida cristã, que nem a gente leva o nosso trabalho, é assim. Se nós levarmos a nossa vida cristã igual a gente leva o nosso trabalho, nós vamos progredir. Se eu levar o trabalho igual eu levo a minha vida cristã, no dia seguinte eu sou mandado embora. Por quê? O que ele está dizendo? Para as coisas do mundo nós somos empenhados, acordamos cedo. Pensa você a falar, amanhã eu ouvi falar que vai fazer 6 graus. Ah, não vou trabalhar não. Vou ficar em casa dormindo. Aí faz 12 graus, não vem para a igreja. Está meio frio, hoje eu vou ficar em casa. Meus irmãos, é um exemplo simples que acontece conosco. Mas o que revela isso? O que revela? Legalismo de não poder faltar na igreja? Não é isso. Revela um coração. Para mim não é tão importante essas coisas. Já diz o irmão do passado, falou assim, se você estude a Bíblia pelo menos meia hora por dia. E se você tiver muito atarefado, estude 1 hora. É assim que as pessoas cresciam, pediam graça de Deus. Senhor, não me deixe negligenciar. George Miller, um irmão do passado, falou assim, eu considero perdido o dia que eu não meditei na tua palavra, Senhor. Ele falou assim, eu não considero perdido o dia que eu não fiz um grande negócio. Ele falou assim, eu considero perdido o dia que eu não meditei na tua palavra. Meus irmãos, isso aqui bate na nossa cara. Porque nós não aproveitamos o tempo como deveríamos. Nós somos muito relaxados. E nós vivemos nos dias tão maus, mas com um embrulho tão atrativo, uma isca tão boa, escondendo um anzol, que a gente vai iludindo. A gente vai vivendo. Nós procuraremos conhecer a vontade de Deus, meus irmãos, estudando a palavra. Isso é sabedoria. Eu não quero viver do meu jeito, eu não quero viver de acordo com os meus pensamentos, não quero viver de acordo com a sociedade, eu quero viver de acordo com a tua vontade, Senhor. E a tua vontade é revelada nas Escrituras. E eu quero estudar a tua palavra, orar, pedir graça e misericórdia para que o Senhor ganhe mais o meu coração e ganhe mais a minha mente, para que eu viva de forma prudente, com sabedoria, aproveitando as oportunidades, para compreender e obedecer à vontade do Senhor, que é boa, perfeita e agradável para nós.